Olá, meu nome é Vera, eu sou tecnóloga em alimentos. Hoje eu vou mostrar para vocês uma aula de panetone. Ele faz parte do Cursos Livres do Senai. Tá? E o panetone é um produto tradicional, né, que a gente consome muito nessa época de Natal. Bom, o panetone é uma massa rica, né, ela vai bastante ingredientes, dá um pouquinho de trabalho para fazer, mas o resultado final é surpreendente porque ele perfuma a casa toda. Para fazer o panetone, a gente selecionou aqui, separou para vocês uns ingredientes, né? Nós vamos utilizar farinha, 250 gramas de farinha, 2,5 gramas de sal. É meio complicado pesar 2,5 gramas de sal, se vocês olharem depois é uma pitadinha de sal, tá? Mas vocês podem, se tiver uma balança mais profissional, podem pesar 3 gramas de sal, que dá um bom resultado. Nós vamos usar 2,5 gramas de glicose, ou vocês podem comprar o xarope de glicose, tá? Glucose ou glicose é o mesmo produto. Depois eu falo um pouquinho a função de cada um no produto final, né? 62 gramas de açúcar, nós vamos usar gemas, lecitina de soja, fermento, nós vamos usar o fermento seco, vamos usar um produto chamado melhorador, ele ajuda no salto e no volume do panetone. É fácil encontrar nessas casas de produtos para panificação. E nós vamos usar 50 gramas de margarina. Observe que a quantidade de gemas e margarina são a mesma quantidade. Se você quiser um produto mais sofisticado, com mais sabor, ao invés de margarina, vocês podem usar manteiga, tá? Bom, para a gente começar o preparo da massa, é importante que a gente faça uma esponja. O que é uma esponja? A esponja é a mistura de uma parte da farinha, uma parte da água e todo o fermento. Tá? Para que serve essa esponja? Essa esponja ela vai acelerar o processo de fermentação. Tá? Então, porque o fermento ele já vai ter uma parte da farinha que vai servir de alimento e a água. Então, esses ingredientes que a gente vai usar aqui para fazer a esponja faz parte da formulação. Então, esses 250 gramas de farinha separada para fazer o panetone, eu vou separar mais ou menos 30%, tá? 30% vai dar 75 gramas de farinha. Então, dos 250 gramas que eu separei, 75 gramas eu vou colocar aqui nesse bol. Vou pôr todo o fermento, então eu estou usando 7,5 gramas de fermento seco. Se eu tiver só o fermento fresco, é só usar 3 vezes mais do que essa quantidade, certo? Então, se eu tenho 7 gramas de fermento, fermento seco, eu vou usar 21 gramas de fermento fresco, tá? Lembrando que o fermento seco, ele já tem a levedura mais concentrada porque tem pouca água. Agora eu vou misturar, separar aqui, ó, misturar a farinha e o fermento, tá? E a quantidade de água para fazer o panetone dessa formulação são 100 gramas. Então eu vou misturar um pouco aqui para fazer essa massinha, que vai parecer um mingauzinho, tá? É importante hidratar bem essa massa. Ó, pessoal, passou-se aí 30 minutos, olha só como ela tá toda airada, ó. Tá vendo? Então o fermento já agiu aqui e já se multiplicou. E agora nós vamos misturar todos os ingredientes daqui dentro desse bol da batedeira e preparar a massa, tá? Então a gente fala que isso é um método indireto, porque a gente prepara uma pré-massa antes, adicionando os ingredientes da própria formulação, espera o tempo para crescer, né? Se ela não tiver com essas características, tem que deixar, e quando ela estiver nessa fase de repouso, a gente cobre com um plástico para ela não ressecar e deixa num local onde não tem muita circulação de ar, para ela ficar protegida, tá? Então agora eu vou misturar aqui o restante da farinha, né? Aí nós vamos colocar também o sal. Nós vamos colocar a glicose, tá? Se for o xarope, ele é um pouquinho mais chatinho de misturar, então se vocês já quiserem pesar onde vai bater a massa, tá? Então nós vamos pôr o açúcar. E vamos colocar a esponja já.
Se for uma quantidade maior de massa, vocês podem trabalhar misturando, né, na batedeira os secos, colocar um pouco d'água para depois vir com a esponja. Mas como eu estou trabalhando aqui hoje com uma quantidade pequena de massa, o gancho da batedeira não pega, então eu estou já misturando. Mas o ideal sempre com massa é misturar os secos, colocar um pouco de água para depois vir com o pastoso, tá bom? Então eu vou misturar um pouquinho essa primeira etapa. Tá? Uma velocidade primeira, segunda, não pode pôr uma velocidade muito alta, porque pode espirrar a farinha, tá? Vou jogar outro pozinho que ficou aqui e vou dar uma misturadinha com a esponja. Esses secos já estão já vão se misturando e a esponja vai facilitar. Aí depois eu vou vir com a lecitina. Então, o que eu coloquei de ingredientes? Eu coloquei a farinha, que é a estrutura para a massa de panetone. Eu coloquei o açúcar, que ele vai deixar o panetone úmido, consequentemente macio, né? Porque ele vai trazer a umidade, ele vai reter a umidade, né? Pela água que nós vamos adicionar. Coloquei a glicose, xarope de glicose, que tem a mesma função do açúcar, para deixar o produto mais úmido, porém não tão doce. E coloquei o melhorador de farinha, que vai ajudar na estrutura. E com a esponja que vai começar a misturar. Agora eu vou adicionar as gemas e esperar um pouquinho. Vou adicionar a água, tá? Junto com as gemas eu vou adicionar aqui, ó, a lecitina de soja. Esse é um emulsificante. Lembra aquele panetone que vocês costumam consumir, de marca bem conhecida aí, que fica úmido, rasgadinho? Então, um dos segredos é usar os emulsificantes, que tem várias linhas de emulsificantes. Eu estou usando a lecitina de soja, mas ele vai deixar ele com uma massa mais homogênea, juntamente com a glicose, que vai ajudar a reter a água, né, ou a umidade dos ingredientes, somente da água que eu estou colocando, mas também um pouquinho da gema, tá? A lecitina é comum também se encontrar nessas lojas de produtos para confeitaria ou panificação, tá? Então eu vou dar uma paradinha, aí eu vou adicionar a lecitina e uma parte da água, tá? E a gema e uma parte da água. Opa, é um pouquinho grudento aqui, mas a gema, ela deixa o panetone mais macio, né? Então, tem muita gente que fala, não pode pôr ovos. A clara do ovo vai deixar o panetone com uma casca mais grosseira, então é interessante a gente utilizar as gemas, tá? Mas tem muita formulação que usa ovos para o panetone. Aí eu vou pôr água primeiro e no final eu vou adicionar a margarina, tá? Velocidade. É legal fazer a massa bem devagar, tá? A massa de pão, a gente tem que ter bastante tempo para trabalhar com ela, né? O que eu tenho que formar aí? Nós temos uma farinha de trigo panificável, do qual ela tem um teor de proteína em torno de 10%, tá? Essas proteínas, elas precisam ser hidratadas. A água vai hidratar essas proteínas, né? E quando tem alguns ingredientes que têm líquidos, também vai. Então, com o batimento aqui, eu vou formar a rede de glúten, né? Então, eu tenho que bater até ficar uma massa lisa. E essa rede de glúten, o que ela é importante? Com a rede de glúten, eu vou ter o que? A estrutura do produto, o volume, né? Então, eu tenho que bater até essa massa ficar lisinha. Eu já vou adicionar a margarina, ó, porque eu já não tenho uma massa com farinha solta, então eu já posso adicionar a margarina. Dou uma paradinha. Observem que a quantidade de margarina para esse tanto de massa, ó, né, é grande, ó. Então é uma massa pesada. Por isso que a gente utiliza o método da esponja, porque com a esponja eu tenho um fermento mais ativado. Ó, agora eu estou abrindo aqui, eu vou pôr aqui a essência, tá? Claro que é pesado, mas eu já marquei aqui. Pode ser uma essência de panetone, como a gente está usando, que se vende.
Pode ser raspas de limão, raspas de laranja, fica mais natural e fica mais saboroso, né? Mas sempre de laranja misturado com limão, porque o panetone ele tem esse aroma frutal, né? Mas se vocês tiverem uma boa essência de baunilha, também pode se usar. Então a gente vai bater essa massa até homogeneizar. Lembrando que eu vou dosando a água, eu ainda tenho um pouquinho, ó. Não se preocupem com a massa. A massa é uma massa bem pegajosa, devido aos ingredientes que a gente usa, devido à quantidade de margarina, devido à gema, tá? E a quantidade de açúcar também. O açúcar ele tem essa polaridade com a água, então ele vai ficar bem mais molinho a massa, tá bom? Então a gente vai deixa bater aqui, já adicionamos todos os ingredientes, mais ou menos 20 minutos, demora mesmo, mas não precisa acelerar a batedeira não. Trabalha sempre, no caso da nossa que tem 10 velocidades, trabalha entre a primeira e segunda velocidade. Pessoal, então tá 20 minutos batendo a massa aqui mais ou menos, então esse tempo quem vai regular é a formação da rede de glúten, tá? Eu vou dar uma paradinha, ó, a massa ela fica bem apoiada, né, grudadinha aqui no gancho. Tô molhando a mão para pegar um pedacinho da massa, ó, para mostrar para vocês o ponto da massa, ó. Olha só que massa grudenta, é que não é um pouca massa. A gente que está acostumado com muita massa, ó, ela tem que ficar um véuzinho bem firminho, tá? Aí, após esse tempo de batimento, nós vamos ver a temperatura. Por que é importante monitorar a temperatura? Porque o fermento começa a agir com o calor, né? E eu tenho que deixar essa massa em repouso um pouquinho depois de batida. Então ela está 24 graus, uma boa temperatura, tá? Então agora a gente vai adicionar as frutas. Nós estamos usando 75 gramas de frutas cristalizadas e 75 gramas de uva passa, tá? Se vocês quiserem substituir por chocolate, gotas de chocolate, né? Que essas gotinhas aqui, vocês vão usar 100 gramas das gotinhas, elas são mais leves. E agora a gente vai misturar em velocidade lenta até as frutinhas se envolverem com a massa, tá? Você pode fazer isso de forma manual, pode pegar uma espátula e ir misturando. Mas com a velocidade lenta da batedeira você pode iniciar e finalizar manualmente, tá? Quem não gosta de uva passa em frutas cristalizadas, pode usar, além das gotas de chocolate, pode picar damasco, tem gente que põe goiabada, né? Aí vai a gosto de cada um. Só que se usar goiabada, não pode bater aqui na batedeira, tem que misturar manualmente, porque a goiabada pode derreter, tá? A uva passa, ela é seca, é interessante deixar ela de molho, assim, hidratando numa água, com, se quiser um pouquinho de bebida, um conhaque ou um rum para aromatizar, e perto de usar, escorrer ela numa peneira. O que acontece? Quando a gente usa a uva passa, ela é seca, ela acaba roubando a umidade da massa do panetone. Então a gente recomenda sempre que hidrate a uva passa, tá? Aí a massa, você pode terminar de envolver a massa. Ó, é uma massa pesada e bem pegajosa, tá? Esse prato tem um pouquinho de óleo, não pode ser muito, mas tem que ter uma quantidade para que ela fique mais soltinha, tá? Então lembrando, se você fizer uma massa de panetone e ela ficar muito firme, no final, depois de fermentada e crescida, o que pode acontecer com ela? Ela vai ficar uma massa muito seca, tá? Então essa é uma consistência ideal da massa do panetone. Então, pessoal, agora eu já porcionei as massas, então aqui eu tenho 500 gramas de massa, aqui 190 gramas, tá? E eu dei uma boleadinha de leve. Agora eu vou bolear mais uma vez. Perceba que a massa agora ficou um pouquinho mais firme por causa das frutas. E aí eu vou utilizar essas forminhas de papel próprias para panetone de 500 gramas. Eu vou colocar a massa aqui, fazer uma pressãozinha, tá? Para ele ocupar todo o fundo. Se eu não fizer essa pressão, às vezes pode ficar um buraco oco embaixo.
E aí essa massinha de 190 gramas menorzinha, deixo ela bem lisinha, faço a mesma coisa. Coloco aqui no fundo, faço uma pressãozinha nela e aí nós vamos pôr para fermentar. Aqui na escola a gente tem climatizadora, né, que é uma câmara que ela aquece e fica a 35 graus, que tem umidade. Se você não tiver uma climatizadora ou uma câmara de fermentação, né, você pode cobrir ela, como eu estou cobrindo assim, com plástico, para ela não ressecar, e colocar num ambiente que não tenha corrente de ar, né, no cantinho, se quiser pôr próximo de algum lugar quente, né, mas põe no cantinho assim que não tem corrente de ar e espera. Em geral demora mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia, depende da temperatura do dia. Se vocês quiserem, né, porque a massa ela vai crescer, passa um pouco de óleo aqui nesse plástico para que na hora que a massa encostar, ela não grude, tá bom? Nosso panetone, então, já está com o volume adequado. Ele cresceu, passou da borda da forminha de papel, né? Nós temos um de 500 gramas e um aqui, ó, pequenininho, que deu mais ou menos 230 gramas, tá? Apesar que essa forminha é de um pouco maior, mas foi o rendimento dessa formulação. Agora, eu tenho que fazer um corte para que ele não, na hora do crescimento no forno, ele vai dar um último salto, não estoure do lado e deforme o panetone. Então, eu posso usar esses instrumentos aqui, que é um bisturi, que é comprado em qualquer loja que vende artigos de confeitaria e panificação, tá? Ele tem uma lâmina aqui, que é bem afiadinha, né? Nós vamos fazer um corte em X, ou então você pode usar a tesoura, que a tesoura é mais fácil você ter em casa, né? E com ela você vai fazer esse corte, tá? Aí fazendo o corte com o bisturi, em cruz, né? E aqui no menorzinho eu vou fazer com a tesoura. Depois de realizado o corte, nós vamos colocar sobre ele um pouco de manteiga em cima do corte, tá? Não precisa ser muita. Para que é a manteiga? Ou a margarina, no caso, também. Para que ajude a rasgar de forma retinha o panetone, tá? Ajuda no rasgo, a gente costuma dizer. E aí ele já está prontinho para ir para o forno. Algumas pessoas pincelam o panetone, mas não há essa necessidade. Normalmente ele é feito só o corte, colocada a manteiga ou margarina e levado para assar. Bom, agora nós vamos levar para o forno. Nosso forno é um forno de lastro, ele está programado a 170 graus. Nosso forno, como é um forno industrial, eu tenho o controle do teto e do piso, né? Então, o piso é a parte de baixo, onde tem maior aquecimento. Estou deixando com 90% das resistências ligadas e o teto 70% da resistência ligada. Por quê? Porque é um produto que demora um pouco mais para assar e senão ele pega muita cor em cima, então eu deixei um pouco mais fraco. Se você utilizar um forno convencional de casa, você vai trabalhar mais ou menos 180 a 190 graus e um tempo aproximado como o nosso, né? Esse menor é de 20 minutos e esse maior dá uns 40 minutos por aí. Um assamento menor que esse é muito perigoso, porque pode ficar cru o panetone, mas também ele pode afundar a parte de cima dele, tá? Então, estou colocando o EPI, né? A assadeira está fria, mas o forno está quente, então, mesmo quando eu estou colocando o produto no forno, eu tenho que usar minhas luvas, tá? Então, vamos para o forno. Então, a gente vai colocar no forno. Então, acabei de colocar o panetone no forno, então o forno está programado a 170 graus, né, por 20 minutos. Aí, esse primeiro tempo de assamento, a gente vai verificar o panetone menor. Pessoal, agora a gente está aguardando o panetone que está assando, né, mais ou menos ele está lá há 40 minutos. Eu deixei os dois no mesmo tempo, mesmo sendo um menor, né, então
vamos esperar aí que daqui a pouco ele vai estar prontinho aí para a gente verificar a temperatura dele, tá? O importante, para ele estar bem assado, a temperatura interna dele tem que estar acima de 90 graus. Então a gente vai utilizar esse termômetro de contato aqui, que é o termômetro tipo espeto. Olha lá, tá chamando a gente. Vamos lá pegar o panetone? Olha que lindo! Panetone assadinho. Vamos ver o interno dele. Ó, ele já está 96 graus, ó, vai chegar no 100 facinho. Então, com certeza, ele está assado. O que pode acontecer no panetone? Ele pode afundar o centro dele. Então, por isso que muita gente pega, coloca uns espetos e coloca numa grade e deixa ele esfriar de ponta cabeça, para que isso não ocorra, tá? Pessoal, então o panetone, depois de assado, ele demora um tempinho para esfriar, né? Como eu disse, você pode furar ele com um palitinho, deixar ele pendurado de ponta cabeça, tá? Esse panetone, ele não tem conservante nenhum. Nenhum propionato, nenhum tipo de conservante. Então, você pode deixar ele em temperatura ambiente, quando ele esfriar, colocar num saco bem fechadinho, ele dura mais ou menos 7 dias, tá? Mais que isso, pode aparecer algum fungo, né? E você vai ver, assim, uns bolorzinhos, então, melhor não consumir. Então, mantenha sempre em temperatura ambiente, consuma no máximo em 7 dias. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar sobre a aula de panetone. Espero que vocês tenham gostado e agora vocês vão ter uma aula com o professor Lucas, no qual ele vai mostrar umas decorações no panetone. Mas lembrando, né, o panetone que ele vai decorar já é um panetone bem frio, para não ter nenhuma interferência de calor aí nas decorações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de panetone e um abraço para vocês. Olá pessoal, eu me chamo Lucas, eu sou um dos instrutores aqui do Senai. A minha especialidade é confeitaria e hoje eu vou ensinar vocês a decorar o panetone que a professora Vera fez. Aqui está o nosso panetone, ele é de 500 gramas. Só para lembrar, vocês têm que esperar que ele esfrie antes. Se você fizer ele quente ainda, se vocês decorarem ele com ele quente, ele vai perder a estrutura dele e vai murchar. Bom, aqui eu tenho para decorar cobertura de chocolate. Vocês podem utilizar ao leite, meio amargo ou branco. Aqui eu tenho cobertura de chocolate meio amargo. Eu tenho nozes e frutas cristalizadas damasco e eu tenho cereja, certo? E um pozinho de ouro para decorar no final. Bom, é uma decoração bem simples, vocês podem utilizar a criatividade de vocês. Vai muito da criatividade, do que vocês tiverem em casa também. Aqui eu vou apenas banhar o panetone no chocolate. Lembrando, como essa daqui é uma cobertura, vocês não precisam temperar, é só derreter ela direto. Tem que girar um pouquinho, senão ele vai escorrer nas bordas. Agora eu vou deixar ele cristalizar levemente, não precisa cristalizar totalmente. Aí eu vou vir decorando com as frutas e com as nozes. Agora que já se passou um minutinho, o chocolate já deu uma leve cristalizada. E eu vou decorar. Lembrando, aqui vai depender da criatividade de cada um. Não tem uma regra, não existe uma lei. Aqui eu vou usar as nozes, eu vou circular com as nozes aqui em volta. Bom, mas existe alguns aspectos que são interessantes lembrar. Por exemplo, como o panetone vai ficar fora da geladeira, é importante utilizar elementos que podem ficar fora da geladeira. Vocês também podem utilizar outros produtos, como ganache, vocês podem decorar com pasta americana, vocês podem utilizar outras frutas cristalizadas. Não precisa ser dessa mesma forma que eu estou decorando ou com os mesmos elementos que eu estou utilizando. E passar uma camada de chocolate aqui por cima. E vou finalizar com pó de ouro.
Isso aí. E aqui está pronto o nosso panetone decorado. Vocês também podem fazer outros tipos de decoração. Aqui eu tenho, por exemplo, com pasta americana e também utilizando chocolate e nozes e frutas cristalizadas. Essa é uma pequena amostra dos cursos que nós temos aqui na rede Senai. Olhem o nosso site, vejam as nossas redes sociais para conhecerem mais e a gente se vê por aí.